Olá pessoal, eu sou a Lúcia da Procisa do Brasil de Goiânia, da base de Goiânia. Sou administradora de empresas, trabalho na Procisa como analista de RH. O tema que eu escolhi, dentre os alencados, foi administração do tempo. Vou falar um pouco sobre Benjamin Franklin, o começo da história, né? Ele não foi um dos primeiros homens a falar, a administrar o tempo dele, mas ele serviu como referência para mim. Ele era inventor, diplomata americano e ele andava sempre com a agendinha, uma agenda na mão, e tudo dele era muito marcado, muito determinado, o tempo e hora que ele ia fazer as coisas. Ele falava que se você tinha que ter um propósito na vida, naquilo que era mais importante para você, e o seu tempo ser trabalhado para que esse objetivo, daquilo que era melhor na sua vida, se cumprisse. Isso foi no século XVIII, na época que a indústria estava se levantando. Então, nessa época, houve também a questão da administração do tempo dentro das indústrias. Quanto tempo a pessoa levava, tem até um filme, quem na minha época que assistiu aí Charlie Chaplin, tinha um filme que ele trabalhava na indústria, as pessoas foram treinadas para fazer apenas pequenas partes de um processo de indústria. E isso gerou uma grande depressão, foi na indústria Ford, e houve uma depressão muito grande em cima desses funcionários, porque eles se sentiam inúteis. Não eram pagos para pensar, mas eram pagos apenas para apertar parafuso. Tempos modernos de Charlie Chaplin, para quem não sabe essa história, assiste esse filme que ele é bem interessante. Eu vou ler um texto de Martin Heidegger. O tempo é o maior tesouro que o homem pode dispor, embora inconsumível. O tempo é o nosso melhor alimento, sem medida que o conheça. O tempo é, contudo, nosso bem de maior grandeza. Não tem começo, não tem fim. É um ponto exótico que não pode ser repartido, podendo, entretanto, prover igualmente a todo mundo. Onipresente, o tempo está em tudo. Em todos os sentidos da nossa vida, o tempo é falado. Em músicas, poemas, todos os lugares você vê falar sobre o tempo, porque é a vida, 24 horas por dia. Cada minuto, cada segundo ele é falado. Muitas das vezes usamos como um tema de cura, né? O tempo cura tudo. De fato, cura. O tempo é o melhor remédio para todas as coisas. Quantas vezes nós ouvimos falar isso? A Bíblia tem um capítulo inteiro discorrendo sobre o tempo, Eclesiastes 3. Há tempo para todas as coisas, tempo para nascer, tempo para morrer, tempo para plantar, tempo para colher, e assim continua todo o capítulo falando sobre o tempo. A administração desse tempo. Você tem que ter um tempo para todas as coisas. Os gregos acreditavam que o tempo era devorador dos seus filhos, porque à medida que o tempo ia avançando, menos vida os seus filhos teriam. E é assim com todo mundo, né? Quanto mais tempo vivemos, menos tempo temos. Então, o tempo é muito precioso, porque cada minuto que nós vivemos, cada minuto que nós perdemos, conta com um minuto a menos, um tempo a menos, um segundo a menos. Por isso que Franklin, lá no passado, falou: priorize aquilo que é propósito para você e foque a sua vida, os seus objetivos, e foque o seu tempo para alcançar esses objetivos, naquilo que é importante para você. Bom, pegando esse tema, administração do tempo, e trazendo para os nossos dias, para a nossa profissão, para o nosso dia a dia enquanto Procisa, Alberto Alvarez, ele é um consultor e professor universitário. Ele fez um artigo para um site de empregos, e ele diz o seguinte: há uma crescente necessidade dos profissionais no que se refere a esse tema de administração do tempo. Por quê? Por causa do aumento de trabalho, número reduzido de funcionários, pressões por resultados, mudança do mercado e falta de planejamento organizacional são os principais percalços, segundo os profissionais de suas empresas, que impedem as pessoas de administrarem seus tempos de forma eficiente e eficaz. Diante disso, alguns ficam à espera de um milagre ou
de algo que seja eficiente para que ele possa administrar esse tempo de maneira eficaz. E outros vão levando o trabalho de forma, trabalhando o seu dia a dia de forma normal, mas sempre sempre tem uma briga entre o relógio, né, o tempo gasto e o seu trabalho. Então isso gera o esquecimento de algumas questões que ele fala, por exemplo, a administração de tempo não é uma técnica, mas sim um comportamento, né? Não existe nenhuma teoria milagrosa ou mágica, nem programa de computador ou agenda eletrônica que resolva o problema da má administração do tempo. Outra questão, não existe administração do tempo no trabalho. O tempo é um recurso constante no nosso dia a dia. O tamanho de uma hora, seja para você estar na empresa, ou seja você jogando baralho, é a mesma coisa. O tempo é o mesmo. Então, o nosso trabalho não é só a questão do trabalho. O nosso tempo não é só a questão do trabalho. São 24 horas que você desenvolve aí tempo para a família, para a saúde, para o desenvolvimento do seu trabalho, para o relaxamento e do seu descanso também. Portanto, nós, administradores de nossas vidas, nós somos administradores das nossas vidas por 24 horas e não só do nosso trabalho. O trabalho é uma das atividades que temos dentro dessas 24 horas, né? Então, assim, você tem que administrar o seu tempo ou não. Seu tempo significa o tempo de sua vida e não o tempo dedicado à sua empresa. Outro tópico falado por ele é saber diferenciar entre urgência, importância e prioridade. Um dos grandes problemas das pessoas perceberem a administração do tempo é não saber diferenciar entre esses três elementos, que são totalmente diferentes entre si. Urgência está ligado ao tempo, ao prazo da execução, ao início da tarefa. Uma tarefa, ela pode ser mais urgente ou menos urgente, dependendo dos prazos que ela tem. Importância é quando a tarefa irá agregar para se atingir os nossos objetivos profissionais ou pessoais, dependendo da tarefa. Prioridade da tarefa surge a partir da combinação do seu grau de urgência e importância. Aí temos um dos maiores paradigmas a serem quebrados. Uma tarefa prioritária não é aquela que deve se fazer logo. Está diretamente ligado à urgência. Nem tampouco uma coisa importante está totalmente ligado à importância. Então, assim, essa questão da administração desse tempo, de diferenciar urgência, prioridade e importância, tem muita relevância quando você fala em administração do tempo. Outro tópico que ele falou também é utilize os recursos diários e não os tenha como os inimigos, né? Agenda eletrônica, por exemplo, e-mails, são ferramentas que auxiliam a administração do tempo. Porém, se mal utilizado, se torna um vilão na sua vida. Então, até mesmo o celular, né? Tão discutido hoje no meio empresarial, quando você fala de tempo, o tempo que você gasta no celular, que hoje é uma ferramenta de trabalho, porque todo mundo utiliza o celular hoje para trabalhar, o WhatsApp para trabalhar, então, mas existe uma maneira regrada de você usar essa ferramenta, que é um aliado, mas pode se tornar um vilão quando se fala de administrar tempo. Temos também outros temas para falar sobre quais as vantagens que você tem de fazer uma boa administração do tempo, né? E como que você pode conseguir isso? Bom, quais são as vantagens de você administrar bem o seu tempo? Menos estresse. Gerenciar o seu tempo reduz diretamente os níveis de estresse. Menos surpresa. Com a gestão do tempo, aquela história de ser pego de surpresa por um detalhe apertado pode ser desconsiderado.
ou pelo menos reduzir distanciamento dessa chance. Mais tarefas executadas, você tem um tempo maior para poder executar tarefas, né? Quando você administra seu tempo, menos trabalho, porque a partir do momento que você tem mais tempo para poder executar, você acaba tendo menos trabalho, porque você administra esse tempo. O tempo acaba ficando mais folgado para você fazer esse trabalho, gerando também menos retrabalho, ou seja, você não precisa fazer um trabalho 2 vezes. Mais tempo livre, seu tempo acaba se tornando um tempo mais tranquilo para você trabalhar, né? Menos apertado, menos estressante, menos... você tem mais tempo, um tempo livre para você pensar e ter um raciocínio mais livre para você fazer o serviço com mais exatidão, com mais perfeição, com mais eficiência. Menos tempo perdido. A partir do momento que você tem um tempo para poder trabalhar de maneira livre, de maneira que sobre mais tempo, você tem menos tempo, você perde menos tempo na execução de um trabalho. Ao invés de ficar imaginando o que deve ser feito, o que devia ter seguido, você vai adiantar e já para a próxima tarefa. Mais oportunidade. Fazendo uso do seu tempo de maneira eficaz, estará apto para melhor executar seu serviço, preparado para melhores oportunidades. Melhora da reputação. Uma pessoa que executa o seu serviço de maneira eficaz, com boa administração de tempo, de maneira que você não tenha retrabalho, a reputação dela no serviço com os seus superiores acaba sendo, ela acaba sendo uma pessoa notada dentro da empresa, dentro da organização. Você acaba também tendo outro tópico, que você tem menos esforço na execução dessas tarefas, né? Porque quando você está livre, quando você tem um tempo hábil para executar uma tarefa, o seu esforço mental é menos, você gasta menos esforço na execução das próximas tarefas. E mais tempo para o que realmente importa, né? Você tem que gerenciar o tempo e alocá-lo nas tarefas de mais impacto. Então, focar o seu trabalho naquilo que realmente interessa, na gestão desse tempo, e você passará mais horas naquilo que for realmente importante para o seu dia. Menos problemas. Quando você trabalha de maneira eficaz, com tempo gerenciado, com tempo trabalhado de maneira correta, você gera menos problemas. Porque você fez todo o seu serviço focado, com tempo hábil, sem estresse. Então, assim, toda a sua rotina de trabalho acaba gerando um trabalho eficaz e que não vai gerar problemas futuros, porque não há erros. Um trabalho executado com eficiência de tempo, ele não tem erros, então não tem problemas. Vamos falar também agora de 10 estratégias da gestão do tempo eficaz. Quais são elas? Delegar tarefa, a primeira dela. Você tem que aprender a delegar as tarefas. Às vezes a pessoa tem costume, um funcionário tem costume de chamar para si tudo aquilo que a empresa delega para ele. Às vezes ele tem subordinado que está ali pronto para poder ajudar, né? Então, assim, a gente tem que aprender a soltar, a delegar essas tarefas para aquelas pessoas que estão prontas ali para te ajudar. Priorize, o segundo tópico é priorizar a atividade no trabalho. Antes de começar, faça uma lista daquilo que é prioridade nas suas tarefas. Começando por aquilo que é mais relevante e indo até o final do dia com aquilo que é menos relevante. Ou às vezes tem alguma coisa que é muito importante e que vai gastar menos tempo, e você vai naquela atividade que de repente vai tomar o seu tempo, vai tomar muito do seu tempo e você vai ficar muito tempo envolvido com aquilo. Então comece com aquilo que é urgente, que você vai gastar menos tempo, e chegar no final do dia você executou todas as suas tarefas. Fuja da procrastinação. A gente tem o costume de sair empurrando aquilo que não agrada uma empresa, né? Aquilo que não agrada no serviço da gente.
Principalmente quando você está muito estressado com um serviço, você tem tempo para entregar um serviço, parece que a sua mente bloqueia aquela atividade. Então, não adianta você tentar enrolar o tempo com aquela atividade. Então, isso é procrastinação e você vai ter que fazer de alguma maneira. Então, enfrenta o serviço e não perca o seu tempo passando esse serviço para frente, porque você vai ter que fazer uma hora ou outra. Agende as tarefas. Tem uma lista, né, uma planilha lá, que você, um caderno, que você vai anotando as suas tarefas diárias, as suas tarefas semanais, né? Você vai executando de acordo com aquilo. Isso é organização, é você conseguir gerenciar através de uma agenda. Voltamos lá atrás com Benjamin Franklin, né? Ele tinha uma agenda de prioridades, focava naquilo que era prioridade para ele, aquilo que dava prazer a ele. Evite o estresse. Como eu falei, né, o estresse acaba gerando gera procrastinação daquilo que você não quer trabalhar, torna o seu serviço ineficaz, o resultado acaba sendo inferior àquilo que você quer que seja vivenciado. Acabamos nos sentindo cansados, a nossa mente parece não querer funcionar. Aqui, mais uma vez, entra a dica número 1 da lista lá, delegue. Defina deadlines, ou seja, prazo de entrega para poder você entregar as tarefas que você assumir, né? Então, assim, esse prazo de entrega é muito importante. Evite fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, ok? Sabemos que a maioria de nós temos, principalmente hoje no mercado de trabalho, a gente pega 1001 coisas para fazer ao mesmo tempo. E quase nem sempre é sinônimo de conseguir, num prazo, entregar essas tarefas. Mas a verdade é que o ser humano faz melhor suas atividades quando foca e concentra em uma atividade de cada vez. Multitarefas acaba sabotando a sua produtividade. Comece cedo. A maioria, os grandes líderes, os grandes gestores, eles começam a trabalhar cedo, porque eles começam com a rotina de trabalho focado, já organizando a sua vida, a sua agenda desde cedo, né? Acordar cedo pode deixá-lo ainda mais calmo, criativo e com uma mente mais livre para pensar no dia que está por vir. Então, acordar cedo e começar a sua produtividade logo cedo vai ajudar também na sua atividade. Faça estudos daquilo que você vai fazer conforme o dia vai passando. Então, assim, você estuda, você chega cedo, começa a estudar o seu dia e vai desenvolvendo o seu trabalho. Faça pausas. Eu não sei vocês, mas quando eu estou com muito serviço e às vezes acumula tudo de uma vez só, eu costumo dar um tempinho, né? Fazer pausas, sair do ambiente que você está. Eu estou na minha cadeira, na minha mesa lá, e às vezes acontece alguma coisa, o estresse aumenta, o que eu faço? Vou para um lugar, conversar com um colega, ou mudar de assunto, ir para um outro, fazer uma outra atividade que não seja aquela que está me deixando estressada, né? Tomar uma água, tomar um café e um minutinho que você fica ali longe daquele tempo, você volta já com a mente mais preparada para poder continuar a sua tarefa. E 10º e último, aprenda a dizer não. Você juntar todas as atividades, tudo aquilo que for passado, você vai abraçando, vai fazendo, gera retrabalho, inúmeros erros, porque você não dá conta, não existe a pessoa acumular uma quantidade de serviço e não errar. Isso é incoerente, não tem como. Então, assim, aprenda a dizer não. Aprenda a dizer não, porque você não vai dar conta, você não vai assumindo todas as responsabilidades que são impostas, mesmo você sabendo que você não vai dar conta de fazer, vai acontecer o quê? Você vai errar, vai gerar retrabalho e sua
qualidade do seu serviço vai cair, e sabe aquela questão de você falar assim, olha, eu estou sendo visto porque o meu serviço está sendo eficiente, vai cair. Aquilo que nós falamos lá atrás. Então, aprenda dizendo. Bom, é isso, eu espero que vocês tenham gostado, tá? Obrigada a todos. Olá, tudo bem? Meu nome é Larissa, faço parte da CIPA de Goiânia. Estou apresentando a Semana da CIPAT com o tema de violência doméstica. De acordo com o artigo 5º, a Lei Maria da Penha, a violência doméstica e familiar contra a mulher é qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento sexual, físico ou psicológico, dano moral ou patrimonial. Atualmente, mulheres morrem diariamente somente pelo fato de ser mulheres. E a nossa sociedade aborda mitos sobre essas violências domésticas, em que mulher apanha porque gosta ou porque provoca. A violência doméstica só acontece em família de baixa renda. Não ocorre com frequência. Se fosse tão grave, as vítimas abandonariam os agressores. É melhor continuar do que criar um filho sem pai. Em briga de marido e mulher não se mete a colher, roupa suja se lava em casa. Ou então o agressor não sabe controlar suas emoções. São mitos trazidos na sociedade que não deveriam existir. A vítima, na maioria das vezes, ela tenta sim abandonar o agressor. Mas pelo fato desse agressor chantagear, ameaçar, ela fica com medo e não busca por ajuda. Como que é melhor criar um filho em meio a agressões? Como que vai crescer essa criança? Como vai ser o psicológico dessa criança? Quando ele ficar adulto, na sua adolescência, ele pode tomar os mesmos transtornos que o pai tem, partir para a agressão, ou ele vai ser uma pessoa mal-sucedida psicologicamente, não vai saber desenvolver uma sociedade porque cresceu vendo o pai batendo nele, na mãe, nos outros irmãos, certo? Briga de marido e mulher não se mete a colher. Se mete sim. Se você tem um caso, um amigo, um conhecido que está passando por esse problema, denuncia. É muito fácil denunciar. São ligações anônimas, tem vários meios de denúncia que você pode fazer e está ajudando uma família, uma mulher. Como veio a pandemia, muitas das mulheres perderam seus empregos, muitas mulheres tiveram que ficar em home office, e com isso estão ficando mais perto dos seus agressores. E na maioria das vezes, essas mulheres elas são taxadas como burra, como não tem autoestima, como ela não tem respeito próprio. Por que ela sofre isso? Ela sofre porque ela quer? Não, ela sofre porque ela não tem escolha. Ela não consegue sair daquele relacionamento abusivo. Ela não consegue sair dessa violência doméstica por ela não ter ajuda. Na maioria das vezes, a nossa sociedade ela precisa tirar a venda para olhar a sociedade de cara limpa. Para ver que aquele casal perfeito não é perfeito. Aquele casal perfeito vai ter uma violência doméstica, seja ela psicológica, seja ela sexual, seja essa violência física. Ela só não vai apresentar. Então, a nossa sociedade precisa mudar isso. E são mitos que não deveriam nem existir. Essas violências domésticas deveriam estar acabadas, encerradas. Porque como que você vai viver dentro de uma casa com a pessoa te agredindo? Todos os dias, ou nem que seja um dia, talvez. Hoje a pessoa te traz flores, amanhã a pessoa te traz um bombom. No outro dia ela já tá te batendo, ela tá te agredindo, ela tá te falando coisas baixas, te xingando. Isso se torna uma violência também, a violência verbal. E a mulher, ela deve procurar, em primeiro lugar, um centro de referência de atendimento à mulher. Hoje em dia temos vários, que tem o CVV, em Goiânia tem os CAPs, que a gente consegue também buscar por essas ajudas. Tem a ligação do 180, que vai atender e vai direcionar, disponibilizar alguém para que surja um efeito, a prisão desse agressor. Funciona 24 horas. Tem a delegacia da mulher, dentre outras formas de denúncia.
Envolvendo-se nesse assunto dos tipos de violência doméstica e familiar, há a violência física. Essa violência física, ela parte de ofender a integridade da pessoa, como forma de agredir, a espancar, bater. Tem também a violência psicológica, que causa danos emocionais à pessoa que está sendo agredida, onde traz palavras baixas, palavras, você é burra, você é feia. Ninguém não merece escutar essas palavras. A violência sexual, onde força a mulher a ter relações sexuais por meio de força, ameaça ou constrangimento. Tem a violência patrimonial, onde a mulher trabalha, consegue o seu dinheiro e o marido, o namorado, ou quem seja no convívio dela, vai fazer a retirada desse patrimônio que ela recebeu, a maioria das vezes por violência também. A violência moral, que é a desonra da mulher na sociedade, onde a pessoa vai sair falando mal da pessoa, ofendendo, acusando. Isso também é crime. E a sociedade tem que mudar isso. Nós, aqui agora, escutando por esse vídeo, temos que abrir a nossa mente e ver que a nossa sociedade precisa de ajuda. Essas mulheres precisam de ajuda. Quem passa por violência doméstica. Ela é uma vida livre de violência doméstica é possível e certamente terá um novo significado para a vítima. É uma vida nova. Ela vai sair daquele oponente agressor e vai encontrar outras pessoas, outras fontes, criar seus filhos, ter um bom emprego, dentre outras formas. Então, essa violência, nós podemos cessá-la, a gente pode acabar com ela. Ou por meio de denúncias, ou por meio de intervenção. Não chegar brigando, falando já com o agressor. Chega e conversa com a vítima. Oi, o que está acontecendo? Todos nós temos um familiar, uma amiga que já passou por isso. Então, a forma melhor é o diálogo. Temos hoje em dia esses meios que eu falei. E tem também um aplicativo do Direitos Humanos, DH. Nesse aplicativo você baixa, faz um cadastro e por ele também você consegue fazer essa denúncia anônima, sem identificação nenhuma, ajudando assim uma vítima, para que não ocorra essa violência doméstica em nossa sociedade. Com isso eu vou encerrando o tema. Agradeço a todos pela participação e pelo tempo disponibilizado. E peço também que, se vocês tiverem alguma vítima do convívio de vocês, que vocês sabem que estão passando por isso, denunciem, ajudem uma vida, ajude uma família. Ponha esses agressores longe dessas famílias, para que tenhamos vidas saudáveis, para que evitamos, assim, o feminicídio, dentre outras coisas. Tá bom? Obrigada, gente. Até mais. Bom dia, boa tarde ou boa noite para os que vão estar vendo esse vídeo. Me chamo Rini, além de ser funcionário da Procisa, eu sou também membro da CIPA e hoje eu vou estar tratando um pouquinho sobre a direção defensiva, tanto em Goiânia ou a nível Brasil. Todo condutor sempre tem que ter essa direção defensiva, né? Vamos falar um pouquinho teoricamente. Direção defensiva é o conjunto de medidas e procedimentos utilizados para prevenir ou minimizar as condições dos acidentes de trânsito. Mas essas condições têm 5 grupos subdivididos, que são conhecimento, atenção, prevenção, habilidade e ação. O conhecimento, esse conhecimento já vem do motorista, né? Na hora que ele vai tirar essa habilitação, para ser apto a dirigir tanto carro, moto, caminhão ou ônibus categoria A a E, então ele já vem com esse conhecimento já das leis de trânsito, né? E através dela, no trânsito, tem a devida atenção, né? Que o motorista tem que ter, principalmente em Goiânia, ultimamente anda tendo muitos condutores de técnicos tendo muitos acidentes atualmente. Então, essa atenção é o princípio da atenção, implica que o condutor do veículo esteja atento ou permanente, alerta a uma série de elementos que possam vir
a interferir, seja no sentido de prevenir o acidente ou no caso de sinalização. Essa é a atenção. Já a prevenção já é um fator que ele vai, durante a condução, ele esteja vendo um ato que pode ocasionar um acidente, então ele já visualiza com antecedência essa possível acidente, que já entra um pouquinho também com a habilidade do condutor, né? E o estado mental do motorista. Então tudo encarreta a um ciclo para ter uma bela condição defensiva para o motorista. E a ação, como ponto final, ela é o estado em que o motorista ele vai fazer qualquer manobra perigosa ou não. É também estar preparado para dirigir defensivamente, evitando acidentes, mortes e ferimentos. É isso aí, gente. Eu queria só tratar um pouquinho sobre a direção defensiva para vocês. Espero que deu para dar uma lembrada minuciosamente, rapidamente para vocês. Muito obrigado.